Pois é, gente, tá aí um negócio estranho de ouvir em pleno 2023, né? Música nova dos Beatles. Já ouviu? Então, eu sei que tá todo mundo falando dessa música e tal, mas no meio de muita gente falando sobre essa música, eu percebi que tá rolando uma desinformação grande em relação ao método que foi usado pra fazer a música, né? Tem muita gente dizendo assim, usaram inteligência artificial na voz do John Lennon e tal. Não gosto mais porque não é o John Lennon. Porra. Eu vi uns comentários bem assustadores na internet essa semana. A música saiu essa semana, né? Chama Now and Then e é uma fofinha, lógico, porra. A última música que a gente vai ouvir, inédita, dos Beatles, né? Assim, pra quem tá por fora ainda, o que rolou foi que a Yoko mostrou pro Paul McCartney umas fitas que ela tinha do John Lennon, e essa música tava lá. Isso anos atrás, tá? Nos anos 90, se eu não me engano. Saíram músicas novas dos Beatles ali na época que o George Harrison ainda tava vivo, né? Nos anos 90. E essa música aí meio que tava no balaio lá, mas eles não conseguiram usar na época porque a gravação original que a Yoko trouxe pra galera era o John Lennon tocando piano e cantando. E o problema é que nessa gravação, o piano ele fica muito alto. Aí eles tentaram resolver lá na época com equalização e sei lá o que, mas não acharam que valia a pena, né? Não tava ficando legal. Corta pros dias de hoje. O Peter Jackson tava fazendo um documentário nos últimos anos sobre os Beatles, né? Um documentário que fez muito sucesso, inclusive, que chama Get Back. Se você não viu, vale a pena demais. Pra todo mundo que é fã de música, não só fã de Beatles, né? Vale a pena assistir o documentário pra entender um pouco melhor quem eles eram e qual que é o processo, né, de fazer um álbum, e desmistifica muita coisa e mostra como é trabalho duro, né? Criar não é só inspiração, né? É aparecer todos os dias até conseguir estar inspirado. Mas enfim, pro documentário do Peter Jackson, eles desenvolveram um software lá para conseguir separar os sons dos instrumentos, porque basicamente o que eles tinham para fazer o doc eram filmagens da época que eles gravaram aquelas músicas. Os microfones que estavam lá no estúdio captando ali os bastidores e tudo mais, eles estão pegando tudo, né? Estão pegando a voz da galera, mas também quando eles tocam tá pegando a bateria, tá pegando a guitarra, tá pegando o piano, tá pegando tudo. Então não é como quando você grava um disco hoje em dia que você grava um instrumento em cada canal, né? E aí você consegue fazer a mixagem, né? Você consegue deixar cada uma daquelas coisas com o som e com o volume que você quiser. Depois, né? No caso dessas filmagens que o Peter Jackson teve acesso, os áudios não estavam separados, né? Tava tudo junto. E aí, por causa de uma tecnologia que inclusive eu falei recentemente lá no Instagram, falei sobre isso daí um pouco nesse vídeo aí, ó. Salve internet! Recentemente começou a ficar bem comum o uso desses aplicativos que você coloca uma música lá e ele separa os instrumentos para você, e você pode aumentar o volume de um, de outro, ou até tirar um instrumento. E eu achei isso uma bruxaria, porque eu não entendi como que era possível. Porque até então, de uma vez que você masterizava a mixagem, já era. Teria que tratar tudo que tá acontecendo ali como uma coisa só. E aí eu não entendia como que era possível esses aplicativos como o Moises ou o RX9 da Isotope separarem os instrumentos da master. Aí corta para eu assistindo um vídeo do Veritasium falando sobre um algoritmo chamado FFT, que é o Fast Fourier Transform, que é um algoritmo que foi criado na época da Guerra Fria para o pessoal conseguir separar nos sismógrafos, né, que faz aquelas ondas, o que poderia ser um evento natural, como um terremoto, ou o que poderia ser uma explosão, né, um teste nuclear. E aí é que me deu a lâmpada na cabeça. Aqui, ó, a lâmpada na cabeça. Porque afinal, o que é o áudio se não uma onda? Olha a onda! E aí me deu aquele clique, tipo, os caras devem usar esse algoritmo aí nesses aplicativos aí, né? Aí eu dei uma pesquisadinha rápida na internet e vi que realmente eles usam, entre outras coisas, o Fast Fourier Transform. Então isso mostra como às vezes você estudar alguma coisa que parece não ter relação com o que você faz é importante, porque às vezes você acha esses links que te faz compreender melhor aquilo que você faz. E é isso, beijo pra vocês, tchau!
Enfim, aí a companhia que estava fazendo isso pro Peter Jackson estava usando basicamente essa tecnologia aí, tá? Essa ferramenta. Não necessariamente esses mesmos softwares que eu citei, mas essas ferramentas. E foi justamente isso que acendeu a ideia pro Paul McCartney. Quando o Peter Jackson começou a usar essa tecnologia para fazer o documentário, né? E conseguir separar aqueles sons para poder mixar melhor e ter mais clareza das coisas, o Paul lembrou, pô, a gente tem uma música do John que a gente não conseguiu usar justamente por causa disso daí, né? Será que a gente consegue separar esse piano e a voz dele para poder fazer a música em cima? E, sem surpresa nenhuma, sim, eles conseguiram. E é daí que entra o papo de inteligência artificial que estava sendo usado da maneira errada nos últimos meses, né? Que a matéria, uns meses atrás, foi: estão usando inteligência artificial para trazer John Lennon de volta para uma música dos Beatles. Tipo, enfim, né? Os jornalistas hoje em dia eles estão mais desesperados do que os músicos, né? Em busca de atenção e clique. E isso criou um desentendimento danado, né? O que tem a ver a inteligência artificial, então? Essas ferramentas de separação de áudio, elas têm muitos e muitos parâmetros, né? E é difícil, você tem que ficar filtrando vários desses parâmetros para conseguir chegar num resultado legal. O que a inteligência artificial fez nesse caso foi ser treinada para chegar no melhor resultado de extração possível, né? Na melhor separação possível. Aí, inclusive no clipe, né, que até tá aqui congelado na TV, eles colocaram, né, o George Harrison e o John Lennon interagindo ali, inclusive as versões mais jovens do Paul McCartney e do Ringo interagindo entre eles ali. E como que eles fizeram isso, né? É mais ou menos baseado na mesma ideia do áudio, né? Eles conseguiram separar só quem eles queriam do vídeo, né, e usar em um outro cenário. A gente vê isso até nesses aplicativos de celular, né? O Zoom popularizou isso entre a galera, né, que o Zoom conseguia cortar, né, o que tava por trás, né, o cenário, e deixar só a pessoa aparecendo. Então, isso é uma versão muito mais sofisticada dessa ideia, né? Onde você consegue separar uma imagem do plano. E é mais ou menos essa mesma ideia que eles fizeram com o áudio, né? Usando ferramentas diferentes, obviamente, mas é isso, é você conseguir extrair de um todo um elemento só. Então, a inteligência artificial tá só fazendo o papel de usar os parâmetros do jeito certo para poder fazer a separação. Só isso, ela não tá criando nada, tá? Ela não tá reconstruindo a voz do John Lennon ou coisa assim. Não, tudo que você tá ouvindo na música nova é o John Lennon de fato cantando, que foi separado do áudio original do piano com a ajuda de uma inteligência artificial. E é só isso. Como eu falei, nos anos 90, né, ainda com o George Harrison junto, né, chegaram a tentar fazer essa música aí, né? Então tinha arquivos também das ideias que eles usaram naquela época lá. Então tinha umas coisas que o George Harrison tinha feito e tal. Tanto é que o Paul McCartney até fala, né, no mini doc que eles fizeram falando sobre a música, ele fala que ele gravou aquela guitarra slide baseado no que o George Harrison tinha feito na época. A batera é o Ringo, né, e Paul McCartney colocou ali o baixo e acho que ele ajudou nos arranjos de corda também, que inclusive é interessante porque gravaram esses arranjos de cordas aí, mas era segredo ainda que ia ser uma música dos Beatles, né? Então naquela imagem do clipe ali que mostra o Paul McCartney com a gravação da orquestra, é legal ver a expressão na cara do Paul, né? Porque ele sabe que é uma música dos Beatles que tá sendo feita ali, né? Mas ninguém lá no estúdio sabia, só ele e o produtor. Da hora, né? E tem toda essa carga emotiva pelo fato de ser, né? Enfim, por causa de toda essa história aí. Mas tem uma coisa, na verdade tem duas coisas que eu gostei. Tem um monte de coisa que eu gostei na música, vamos ser sinceros, né? O arranjo de cordas, pá! Mas tem uma parte que eu queria ressaltar aqui, só uma parte que eu queria ressaltar aqui, que mostra quão adulto é as escolhas melódicas do titio John Lennon, ou melhor, o quão adulto era, né? Repare que durante a melodia a gente tá aqui, né? Aí de novo, né? Tipo assim, a melodia meio que perde. Essa seria a escolha óbvia para a maioria das pessoas. A resolução. Música é isso, né? Tensão e resolução. Mas você vê que ele resolve provocar na melodia. Em vez de cair na tônica, né? Ele resolve provocar a gente e ele cai na nona, né? E a nona tem esse potencial etéreo. É uma nota sem muita resolução,
mas ao mesmo tempo ela resolve, né? Porque tem notas, né? Quando você está criando melodias, tem notas que não, né? Que pedem resolução. Por exemplo, se eu tivesse parado aqui a tá vendo? Tipo, se eu parasse nessa nota, que é a quarta, né? Eu tenho que ir pra terça menor depois, né? Aqui a gente relaxa. Ou eu teria que subir pra quinta, né? Também, mas a nona, ela tem essa dualidade, porque ao mesmo tempo que ela resolve, ela não resolve muito bem. Quer dizer, na minha opinião, ela resolve bem pra caramba, mas ela fica mais etérea, né? E aí sim, putz, aí, né, ele entrega a resolução, né, propriamente dita. E também não é uma entrega óbvia, porque pela ideia da melodia, porque a melodia ela tá descendente o tempo todo, né? Então você vê a nota alta, nota baixa, nota alta, nota baixa. Então você meio que é coagido a pensar que no final a melodia continuaria seguindo esse padrão métrico, né, de descer. Então poderia ser algo assim. Mas não, ele resolve cair na nona e aí subir no final. Isso gera uma surpresa boa, porque ao mesmo tempo que ele te entrega uma resolução, ele te entrega uma resolução que não é tão óbvia, não tem a ver com os padrões que estavam sendo colocados, né, implícitos para o ouvinte até então. Muito inteligente. E, como eu sempre digo, não quer dizer que ele pensou nisso tudo que eu tô falando para vocês. Tem uma expressão que eu gosto muito do Victor Wooten, que ele fala que tudo isso que eu tô falando aqui, toda a parte técnica, toda a parte teórica, fica no porta-mala. Quando você tá dirigindo, você tem as ferramentas, mas o ideal é que você não precise usar elas. Tem essas ferramentas, essas explicações teóricas do porquê que é interessante. Não quer dizer que o John pensou nessas coisas. E provavelmente nem pensou. Algo me diz que ele era esse cara que nunca usava as ferramentas, mas ele tinha elas. Eu vou usar essa situação toda como um exemplo de como a tecnologia tá aí para ajudar a gente, né? A gente já falou muito nos últimos tempos sobre esse papo de ChatGPT fazendo música, de outros softwares gerando música automaticamente, e o artista ele vai ficar cada vez mais sem valor. Não vai não. Elas vêm para somar essas tecnologias, né? Elas não estão vindo para substituir. Muito massa, né? Então vamos aproveitar. Essa que é a última música inédita que a gente vai ouvir dos Beatles, né? Então é isso. Eu espero que tenha ficado claro aí, para caso alguém não tivesse entendido ainda, né, o que tinha sido feito nessa música. Então vai lá e escuta agora. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!